A paz de Cristo a todos, que Deus abençoe, sejam bem-vindos ao seu canal Coluna de Betel, a Porta do Céu. Estamos iniciando mais um vídeo, mais informação, mais orientação, mais explicação da parte de Deus para as nossas vidas a respeito dos acontecimentos que têm acontecido na Terra, que vai acontecer. Cristo está para voltar para buscar a sua igreja, buscar o seu povo, os salvos. Quando se fala de igreja, não se fala de quatro paredes, de templos feitos por mão dos homens. Se fala de pessoas convertidas, pessoas que nasceram da água e do Espírito, pessoas que se arrependeram dos seus pecados e se entregaram as suas vidas a Jesus e andam em retidão com a sua palavra. Então nós estamos pregando isso, nós estamos ensinando a palavra de Deus dentro daquilo que Jesus nos orientou desde os tempos, desde o Éden, na verdade, quando ele falou com Adão. E aí foi passando os tempos, o Adão transgrediu, foi passando os tempos, Deus se viu na obrigação de estabelecer mandamentos e leis e aplicar sobre o povo, para que o povo pudesse pertencer a ele. Uma vez caído, uma vez que transgrediu, uma vez que desobedeceram, que caíram, então separaram-se de Deus. E para que Deus resgatasse a imagem do homem novamente, ele teve que aplicar leis e mandamentos. E ocorre que isso não está sendo usado na igreja. Leis e mandamento. Os homens criaram para si as suas próprias leis, e baseada nas leis divinas. Só que eles fazem a lei de acordo com o que eles imaginam. Porque de acordo com o que eles imaginam, eles aplicam a justiça deles, e não a divina. Porque se fosse aplicar a justiça divina em cima das leis que estão aí, possivelmente sobrava pouca gente viva nesse mundo. Principalmente no que diz respeito a autoridades, né? Então, Cristo dá as suas leis, os seus mandamentos para aqueles que querem obedecer, servi-lo e morar no céu. As leis desse mundo é fácil para servir, mas as leis divinas já é diferente. Por isso é que você precisa servir a Deus pelas suas leis, seus mandamentos, para servir aos homens dentro das suas leis. Por quê? Porque a transgressão da lei divina vai ferir todas as leis que os homens aplicam. Por quê? Porque a lei divina é perfeita e as deles são falíveis. Então, precisamos atentar bem para o assunto, para aquilo que nós estamos ministrando e ensinando dentro da palavra de Deus. Eu tenho me detido aqui nesse capítulo de número 22 de Deuteronômio, quando ele diz as leis diversas, e tenho falado sobre o que os homens têm feito na igreja, a irresponsabilidade dos pregadores, a irreverência deles em relação à palavra de Deus. Porque, querendo ou não, vindo de Deus para este mundo, o que prevalece é a verdade em Cristo Jesus. Satanás domina sobre esse mundo, mas Satanás não cria. Satanás domina sobre esse mundo, mas Satanás não é o dono da vida. Satanás tem interferência na vida. Satanás tem interferência na vida, sim, com certeza. Mas Satanás não é o dono da vida. Satanás não mata quem ele quer sem a permissão de Deus.
Na verdade, ele quer matar toda a raça humana. A função dele é matar toda a raça humana. E de preferência, antes que conheça a Cristo, que conheça o Evangelho, que assim vai com ele para o fogo. Agora, por que Satanás tem essa fúria contra o homem? Por que Satanás tem essa ira grande e terrível contra o homem? Porque quando Deus criou o homem, ele disse: a minha imagem é a minha semelhança. O inimigo, na verdade, de Deus de Satanás é Deus, é Jesus. Mas, quando o homem transgrediu, o homem se tornou o seu inimigo. E ele passou a ser adversário do homem, como diz o apóstolo Pedro. Por isso, a função dele é matar, roubar e destruir a vida dos homens. Mas se ele tem essa função, essa autoridade de matar e roubar e destruir, Cristo, como homem, na condição de homem, tem autoridade para dar vida e vida com abundância. Mas para isso, você precisa obedecer às leis divinas. Não dá para obedecer às leis divinas? Não é fácil você vir obedecer às leis de Satanás. Satanás também tem lei. Qual é a lei? Roubam, matem, adulterem, prostituem, mentem, fofoca. Seja falso, seja mentiroso, quebra as leis do Criador, tira os mandamentos. Essa é a lei de Satanás. A lei de Satanás é da transgressão. Ele quer que você transgrida. Essa é a função dele. Ele que criou essa lei, o pecado, para que você transgrida contra a verdade do Evangelho. E nós temos esse texto aqui, onde no versículo de número 5, de Deuteronômio 22, diz: não haverá traje do homem na mulher, nem vestirá o homem vestido de mulher. Quem faz isso é abominação ao Senhor teu Deus. Então nós estamos falando sobre o que está acontecendo na igreja hoje. Os crentes extraviaram e deixaram entrar na igreja a prostituição. Quando eu digo prostituição dentro da igreja, não é necessariamente o sexo entre um homem casado com uma mulher que não é a sua. Eu estou sempre explicando isso para você não perder a direção. Entenda que quando um homem é casado e ele deita com a outra mulher que não é a dele, ele comete prostituição e também o adultério. Adultério é uma coisa e a prostituição é uma outra, ligada uma na outra. Mas primeiro vem o adultério, depois vem a prostituição. O adultério, Jesus disse lá em Mateus: quem olhar para uma mulher com segundas intenções, ainda que não se prostitua, cometeu adultério com ela. E cometendo o adultério, prosseguindo no adultério, vem a prostituição. E a prostituição é a morte. Que morte? Espiritual e também a física, né? Que é o que está acontecendo muito hoje. Por que tantas mulheres mortas? Tantos corpos achados nos vales, nas esquinas por aí, de mulheres esquartejadas, despedaçadas por homens terríveis e infiéis, por conta disso. Mulheres infiéis, mulheres que para adulterar, para se prostituir é um passo, não tem controle das suas emoções, dos seus pensamentos, das suas concupiscências, sai com um, sai com outro, sai com um, sai com outro, daqui a pouco encontra um que vai lá e tira a vida. É o que está acontecendo muito. Esse desenfreio que chegou a ter a igreja, que chegou à sociedade, está ligado muito a isso aqui. Por quê? Porque a igreja, que era para aplicar a justiça divina entre ela, os membros e a liderança, essa justiça foi embora, por causa do amor do dinheiro. Então, dentro da igreja hoje não se sabe quem é mulher e não se sabe quem é homem no que diz respeito a estado, posição. Todos se comportam exatamente igual. Mulher vestindo como mulher, como homem, homem vestindo como mulher, mulher se cortando o cabelo como homem cortando o cabelo como mulher, mulher falando como homem falando como mulher, a gíria, o sotaque, essas coisas do mundo aí, é a mesma coisa, é tudo igual. O comportamento é um só, muito ridículo e nojento para se ver. Tiraram e estão tirando cada dia mais a beleza da mulher,
a grandeza da mulher, a posição da mulher com direitos iguais em termos, entre si, com limites. Tenha certeza disso, que diante de Deus, direitos iguais para o homem e para a mulher tem limites. Por exemplo, salário em empresa, normal, tem que ser igual sim, com certeza. Por quê? Porque se faz o mesmo trabalho, tem que ter a mesma coisa. Agora, determinadas coisas que é o que está tendo por aí, direitos iguais, nunca, jamais. Por isso é que isso entrou na igreja, entrou no meio da sociedade e está devastando toda a sociedade. Isso precisa ser corrigido. Precisa que Deus levante profeta na terra para estabelecer a sua lei e os seus mandamentos, a fim de que as pessoas possam ser resgatados dessa transgressão, desses atos promíscuos que não contribuem com a verdade de Deus. Então aqui nós temos esse relato. E esse relato aí, essa declaração aí que Deus faz, ela vai parar numa mulher que foi lá do passado. Essa mulher está aqui no capítulo de número 9 de 2 Reis, o versículo 30, diz assim: Então Jeú foi a Jezreel, quando Jezabel soube, pintou em volta dos olhos, enfeitou a cabeça e olhou pela janela. Então entrando Jeú pelo portão, perguntou ela: Teve paz ele que matou a seu senhor? Ela faz uma pergunta para o Jeú: Teve paz? Ter paz como? Como você pergunta ter paz se você sabe o dano que você causou? Então o profeta de Deus, levantando ele o rosto para a janela, e clamou: Quem é comigo? Quem 2 ou 3 eunucos olharam para ele? Disse Jeú: Lançai-a daí abaixo. E lançaram-na abaixo, e foram salpicadas com o seu sangue a parede e os cavalos, e este a pisatearam. Entrando Jeú e comeu e bebeu, disse ele: Olhai para aquela maldita e sepultai-a, pois é filha de rei. Mas quando foram para sepultar, não acharam dela senão somente a caveira, os pés e as palmas das mãos. Por quê? Porque o Elias havia profetizado: Jezabel será comida pelos cães. Por quê? Por causa dos danos que Jezabel causou à nação de Israel. Porque o rei de Israel transgrediu. O rei de Israel fez isso. Ele se casou com a Jezabel. E está aqui no capítulo de número 16 do primeiro livro. Dá uma olhada para você ver aí, para que não fique só nas minhas palavras, onde Acabe casa com Jezabel. Versículo de número 30. Fez Acabe, filho de Urim, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Como se fosse pouco, andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etibael, rei dos Sidônia, e foi e serviu a Baal e o adorou. Então veja o que ela faz. O rei de Israel casa com essa mulher, e essa mulher que era dos Sidônia, que pertencia à linhagem dos Assírios, ela faz com que o povo de Israel, a nação de Israel, viesse a transgredir contra Deus, a desobedecer os mandamentos, porque a realidade é essa. Jesus diz o seguinte para os seus apóstolos: prende o pastor e as ovelhas ficam dispersas. Então a realidade é essa: prendeu o rei da nação, todo o povo se extraviava. Então o rei de Israel contaminou-se e caiu em prostituição com essa mulher. Acabou que toda a nação de Israel se extraviou. E
quando se diga de prostituição, você vai ver aqui agora em Ezequiel como é e como se daria essa prostituição que a palavra está dizendo aqui. Ezequiel 16, versículo de número 14. Correu a tua fama entre as nações por causa da tua formosura, pois era perfeito, por causa da minha glória que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor Deus. Mas confiastes na tua formosura e te corrompestes por causa da tua fama, derramastes as tuas prostituições a todo o que passava para ser dele. Tomaste dos teus vestidos e fizestes lugares altos, adornados de diversas cores, e te prostituíste sobre eles. Tais coisas não deviam ter acontecido, nem hão de novamente acontecer. Tomastes as tuas joias de enfeite que eu te dei do teu ouro e da minha prata, e fizeste imagens de homens e te prostituíste com elas. Então aqui está, quando eu digo para você que quando o homem deita com uma mulher que não é dele, ele comete um ato de prostituição, ele adultera com ela, ele se prostitui com ela. Sempre lembrando, quando um homem que não é casado vai se deitar com outra mulher que não é dele, primeiro ele se prostitui, ou melhor, ele adultera, para depois se prostituir. Percebe a gravidade do problema? Então são dois atos, é o adultério, que é o que Jesus disse em Mateus, olhou para uma mulher, cobiçou, desejou, adulterou, deitou-se com ela, cometeu o ato final, esse mortal. Se não tiver tempo de arrependimento, não tem jeito de escapar, será condenado. Tem muita gente dentro da igreja condenado, em cima dos altares pregando e já condenado. Não tem mais saída. Limite de Deus existe para pecado, queridos. Muitas mulheres nas igrejas já condenada, nem sabe porque seus pastores vivem prometendo salvação, sabendo o que está falando. O camarada comete 3 adultérios, comete 3 atos de prostituição, acabou sua salvação, queridos. Esquece isso, pode se preparar para o fogo. Aqui ele está dizendo, e tomara que não aconteça mais, você caiu, Jerusalém. Você se corrompeu, Jerusalém, porque isso aqui está falando da igreja. Criou imagem de homens para você e foi adorá-los. Então aqui ele está dizendo que se prostitui com a imagem de fundição, com a imagem de um homem, é se prostituir com a idolatria. Então você pensa que a prostituição é só esse ato do homem com a mulher? Você está muito enganado. O verdadeiro ato de prostituição contra Deus é quando você deixa os caminhos do Senhor para servir a si próprio, a sua própria carne, suas próprias vontades, a idolatria. Você é um adúltero, você é uma prostituta, uma meretriz. Então a igreja desse presente século, as igrejas evangélicas que estão aí, se tornaram uma meretriz, se tornaram adúltera, prostituta. Por quê? Porque estão deitando com os ídolos, estão abraçando a política, estão adorando homens na política, estão fazendo tudo isso, estão adorando pastores, apóstolos. Isso é ridículo para uma igreja evangélica, para se dizer que é uma igreja evangélica que pertence a Deus. Esses atos vêm de Jezabel. Quem fez tudo isso aqui com Jerusalém? Quem fez tudo isso aqui foi o rei Acabe com Jezabel. Ela fez tudo isso. No capítulo de número 23 desse mesmo livro, dá uma olhada. 23 de Ezequiel, no versículo de número 40, se eu não estou enganado, deixa eu ver aqui. Além disto, mandaram vir uns homens de longe, aos quais foram enviados um mensageiro e viram, por amor deles, te levantastes, pintastes os teus olhos e te ornastes de enfeites. Aqui está falando da Jezabel. O que Jezabel fez?
Jeú mandou 3 homens, 3 eunucos, para encontrar-se com ela, quando ele subiu para o palácio. Você viu lá em 1 Reis. Quando ela vê Jeú, quando ela vê o profeta, que ela vê os homens, ela se pinta, ela se adorna, ela enfeita o seu cabelo. Não é assim, irmã, para ir para a igreja? Não é assim, irmã, para ir trabalhar? Não é assim, irmã, para ir para qualquer lugar que você vai, para os seus eventos, para os seus encontros? Não é assim que você faz? Você se pinta de todo jeito, vai nos seus olhos, coloca os seus cílios e faz de tudo para você mudar, para você ser diferente, para você ser mais bonita. Debalde você está fazendo isso, minha querida. E são ilusões e vaidade que você carrega dentro de você, que Jezabel propagou. Eu não sou contra a mulher se arrumar, mas se arrumar naturalmente, deve se arrumar. Um shampoo gostoso, cheiroso, um perfume bom, um creme gostoso, cheiroso, mas que nunca passa do limite. Nunca. Cabelo bem arrumado, bem penteado, é um dever da mulher. Cílios, ou melhor, axilas raspadas, eu não tenho nada a ver, eu não tenho nada contra isso. Questão de higiene. Só que tem um detalhe: você raspa as axilas e não coloca um desodorante, vai cheirar mal, a mesma coisa, não vai mudar nada, querida. O que manda é um produto que você usa, que te faz cheirosa. É um dever da mulher, claro, queridas, claro, Deus não se opõe a essas coisas. Agora, cabelo é diferente. Cabelo é o que mostra, é o que se vê. Ou está olhando os braços da mulher, se ela tem, se está raspado lá embaixo, não, as axilas não. Vai ver isso, para quê? Então, o que mostra é o que precisa ser mantido. Então, quando você se produz toda, se enche de joias, se enche de enfeites, se enche dessas coisas, você foge do limite de Deus. E essa aqui, que é Jezabel, que atrai os homens através disso, vai te encontrar. Ou melhor, vai com você. Então as pessoas dizem: morreu Jezabel, mas Satanás está vivo. Morreu Jezabel, mas os demônios estão aí. Beelzebul está aí, o império das trevas estão aí, imperando pelo mundo afora. E Jesus diz isso: eis aí o príncipe desse mundo. Então, se você não barra isso aqui, você está incorrendo nesses mesmos atos de idolatria, de feitiçaria, fazendo com que o povo coma do posto dos ídolos. Paulo diz isso lá no capítulo de número... deixa eu ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15. Abram comigo lá. Vocês dizem que é só no Velho Testamento que a Bíblia fala sobre essas coisas? Vocês estão muito enganados, pastores. Não, vocês estão enganando, pastor. Vocês sabem que não. O que vocês estão fazendo é enganar o povo. Vocês estão enganando o povo. Vocês querem tirar proveito sobre eles. Vocês sabem que o povo não fica na igreja se não for bajulado, né? Então, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, o apóstolo diz assim no versículo de número 20. Mas escreveram-lhes que se abstenham das contaminações, dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue, pois Moisés, desde os tempos antigos, tem em cada cidade quem é o prego, e cada sábado é lido nas sinagogas. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos anciões, com toda a igreja, eleger homens dentre eles e enviá-los. Então vejam aqui, Paulo e Barnabé, ensinando a palavra de Deus, pregando a palavra de Deus, diz para eles: vocês não têm que viver se prostituindo com mulheres que não são as suas, com os ídolos. A mesma coisa que está em Ezequiel, a mesma coisa que está sendo ensinada pelos profetas contra Jezabel, o que Acabe fez.
E Paulo está dizendo aqui, o sufocado, que é o sangue, aquele sangue que você mata o animal e vai tirar o sangue para fazer aquelas coisas que faziam no passado, sarapatel, essas coisas todas. Isso é proibido, terminantemente proibido por Deus. A vida está no sangue. E ele está dizendo aqui, contaminações dos ídolos e da prostituição e do que é sufocado e do sangue. Sufocar o animal e matar o animal sufocado. Paulo disse não é para fazer isso. Isso é ato de Jezabel, que oferecia os seus sacrifícios aos ídolos. E quando se fala de ídolos, se fala daquela imagem de quem está por trás da imagem. Ainda falaremos sobre a imagem. Então, o que Paulo está advertindo aqui, para que a igreja de Deus fuja das obras de Jezabel. Mas os crentes estão dizendo que Jezabel foi só lá no passado, né? Foi só lá no passado. Está muito enganado, meu querido, está muito enganado. Você está sendo engolido por esses falsos profetas que estão te ensinando mentira. Versículo número 29 desse mesmo Atos dos Apóstolos, diz aqui: que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue da carne sufocada e da prostituição. Fazeis bem ser vos guardardes destas coisas, bem vos vá. Então, se cuidem, porque senão vocês vão perecer. Sacrifício aos ídolos, sacrifício aos demônios. Você precisa saber as coisas sacrificadas aos demônios, sacrificadas aos ídolos, e nós falaremos sobre isso aqui dentro desse mesmo termo que é as leis. Você saberá sobre isso. Você vai no terreiro, você vai em todo lugar para fazer certas coisas. Então, o que nós estamos tratando é dessa Jezabel que dominou a igreja de Deus e que está prevalecendo. As igrejas evangélicas, que hoje se diz protestante, não protestam nada, são coniventes com as coisas desse mundo e com as obras de Satanás. Aí alguém diz, é o que eles falam, mas Jezabel foi no passado, Jezabel foi lá atrás, não tem ela aqui. Eu estou mostrando para você os atos dela, o que ela fazia, que esse espírito imundo fazia, e Paulo está te mostrando que ela se anda na igreja, e lá em Coríntios, lá em Roma, lá em Gálatas, lá em Colossos, não era diferente. E a revelação de Apocalipse, aonde João chama a igreja e diz para eles: vocês estão abraçados com essa mulher. Vamos ver, pastor? Como é que diz aqui, bispa, a palavra de Deus em Apocalipse? Vamos dar uma olhada? Aí você precisa explicar para os membros da sua igreja como fica Jezabel na sua igreja, viu? Ela saiu? Ela não está mais, como você mesmo fala? Como é que vai ficar, bispa? Então vamos ver aqui. Apocalipse, capítulo de número 2. O Senhor mandando a carta à igreja de Pérgamo. Apocalipse 2, versículo de número... Ou melhor, a carta de Tiatira. Capítulo de número 2 e versículo de número 18. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isso, diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço, Deus, as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança, e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, com o seu engano, ela engana os meus servos, seduzindo-os a prostituição, a se prostituírem. Ô pastores, ô bispas, ô padre, como é que vocês dizem que Jezabel foi no passado?
Que passado é esse? Como é que Jezabel foi para vocês, doutor? Vocês da Batista, da Adventista, das Assembleias, do Catolicismo, vocês da Mundial, da Renascer, da Universal, da Paz e Vida, da Quadrangular, da Terra, Saraterra, não sei como é que o nome dessas igrejas, vocês de todas essas denominações, como é que vocês ensinam dentro da igreja de vocês sobre prostituição, sobre idolatrias, sobre essas vaidades nojentas dentro da igreja, sobre esse mundanismo que vocês trouxeram para dentro da igreja? Como é que vocês ensinam sobre esses assuntos? Dizendo que isso não tem problema, que Jezabel foi do passado, e a palavra de Deus está revelando aqui, dizendo isso aqui. Por que vocês não olham para isso aqui, não? Não é nada, pastores. O que vocês estão fazendo dentro das igrejas? O que vocês estão ensinando dentro das igrejas? Tudo que hoje acontece na igreja é o que Jezabel fez. É o que Jezabel ensinou Israel a fazer. É o que o rei fez. Se enfeitou, se produziu. Aí vocês pegam a mulher chamada Esther. Nós vamos chegar no livro de Esther no próximo vídeo. E vocês vão ver que vocês vão pagar preço alto, bispa, por acusar Esther. Aí ele diz aqui, 20. Mas tenho contra ti que toleras. Que é tolerar, o apóstolo? Que é tolerar, apóstolo? É você ver que como Sodoma e Gomorra agia no passado, Zabuim e Edimar, você vê as nações hoje do mesmo jeito. O mesmo espírito que operava lá está operando hoje em todas as nações da terra, destruindo e devastando a humanidade, acabando com a juventude, acabando com as mulheres, acabando com os homens. E você deixa dentro da igreja essa prática. E aí você aplica dentro da igreja as obras de Jezabel. Jezabel fez isso. E dentro da sua igreja, apóstolo, dentro dessas igrejas que eu citei, tudo que vocês fazem hoje é permitir que isso aconteça. Que as mulheres vistam como elas querem, que as mulheres se comportam como elas querem, usa o que quiser. É isso que vocês dizem. E aí vocês pegam Colossenses 2, isso, uso e costume. Que uso e costume vem do mundo. Vocês são mundanos. A fé de vocês está doente no mundanismo. Ter fé, querido, qualquer um tem, em qualquer coisa. Numa pedra, num pedaço de pau, numa cobra, num rato, numa vaca, num boi, num cavalo. Todo mundo tem fé, o direito de cada um. Ninguém pode proibir isso. Cada um pode fazer isso. Agora, ser de Cristo, aonde está essa fé? Aonde, igreja? Então vocês pegaram o povo para a igreja e deixam o povo vir como está, vem como está e continua pior do que o que estava. Não, queridos, vem como está para ser transformado. Agora, transformar o quê? Como transformar dentro da igreja, numa igreja como essa que vocês estão aí? Como? E vocês dizem que Jezabel foi no passado? Olha o que ela fazia aí. Mas tenho contra ti que tolera Jezabel, mulher que se diz profetiza. Pois é, Paulo disse, eu não vou aceitar uma mulher que ora e profetiza com o cabelo cortado. Você acha que Cristo, o Espírito Santo, está ouvindo a tua profecia e está te dando profecia? Você de cabelo cortado igual o homem, você de brinco caindo até nos ombros, você de correntona no pescoço, você com esses vestidos luxuosos, você com toda essa grandeza humana, com todas essas vaidades, com todas essas ilusões, você acha que o Espírito Santo está te usando, bispa? Você é mentirosa, bispa. Eu não tenho medo de falar para você isso. Vai falar com Deus, fala que eu estou falando que você é mentirosa. E que eu estou blasfemando contra o Espírito Santo na sua vida, nesses atos que você está fazendo aí. Claro que eu estou falando que ele não está com você. E não está. O Espírito é santo e jamais habita em tempo carnal. Ele habita no homem, que é carnal, mas carne transformada, carne vencida pelo sangue de Jesus. Porque quando se trata de carne na Bíblia, não se trata dessa carne física simplesmente, mas sim pecado, homem velho, que foi tirado, que foi morto, que foi vencido pelo sangue de Jesus, pela sua palavra.
Então Jezabel faz isso? Olha ele, o João dizendo aqui. Com os seus ensinos, ela engana os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem. Os meus servos seduzidos a se prostituírem. Então, pastor, político, você é um adúltero. Você está prostituindo. Não está prostituindo sexualmente não, pastor. Não é isso não. Graças a Deus você é marido de uma só mulher. Parabéns, continua assim. Você, mulher de um só marido, parabéns, continua assim, é seu dever. Mas você se prostitui contra a lei divina. Ezequiel disse lá, e você viu eu acabar de falar nesse vídeo. Você está se prostituindo contra a palavra de Deus. Você está transgredindo a palavra de Deus. Você está trazendo essas ruínas malignas para dentro da igreja. Você que está fazendo isso, pastor. É vocês que estão fazendo isso, apóstolos. Vocês são responsáveis por tudo isso que está acontecendo aí. Vocês, padres. É vocês que se diz ser igreja cristã. É vocês que diz adorar a Deus e pega a imagem de Maria para fazer o que vocês querem. Ganhar dinheiro em cima dela. Mentirosos, enganadores. Vocês se prostituem contra o nome de Jesus. Vocês se prostituem contra os apóstolos, contra a Virgem Maria. Vocês se prostituem contra tudo e contra todos. São amantes de Jezabel, essa igreja que está aí. Anda de mãos dadas com ela, e as suas mulheres são instrumento dela dentro da igreja. João está dizendo aqui como se a mulher estivesse viva junto com ele nos dias dele. Olha aí, ó. Seduzindo-os a se prostituir e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. E agora? Que coisas sacrificadas são essas? É o que nós vemos em cada canto desse mundo aí. É o que Jezabel fez com Acabe, contra a nação de Israel. É o que a igreja está fazendo hoje, adorando o homem na política. Adoraram um aí 4 anos. E adoram outro que está aí agora. E a minha oração contra a política é o quê? Fogo neles, Jeová. Não merece a tua consideração, nem o teu respeito, nem o teu amor. Merece a tua espada no lombo. E é o que Jeová vai fazer. É o que Cristo vai fazer. E Ele não me nega a resposta nas minhas orações. Eu verei isso e você saberá que Ele é Deus. Insatisfeito está Deus com essa política. Com esses políticos nojentos, sujos. E que Deus vai pegar. E com essa igreja promíscua, pagã, mentirosa, corrompida, que Deus não vai deixar impune. Vocês precisam se arrepender, irmãos. Vocês precisam sair de dentro dessas igrejas. No que diz respeito, ensinamento e doutrina deles, não é deixar as portas. No que diz respeito, ensinamento e doutrina que eles estão dando lá dentro. Estão levando vocês aos ídolos, ao paganismo, e levando vocês à destruição. E o João diz aqui, para essa igreja de Tiatira: dê-lhes tempo para que se arrependessem. Olha a sentença de morte aqui. Olha aqui o perigo. Tiatira, vocês fizeram atos que me agradaram. As obras de vocês, as últimas, são mais do que as primeiras, são mais numerosas. Conheço o teu amor, conheço a tua bondade, conheço a tua integridade, conheço o teu serviço, conheço o teu trabalho. Era que Jesus está falando para João avisar o ancião da igreja de Tiatira. E eu estou falando com vocês, anciões das igrejas. Você pastor, você apóstolo, você ministro. Estou falando para você, missionário. Para você, bispo. Não estou falando para o corpo da igreja, para os membros. Os membros erram por causa de vocês. Estou falando com vocês. Eu não luto de carne e sangue, e nem através do que vocês fazem. A minha luta contra vocês é através do Espírito. Quer debater pelo Espírito Santo e pela palavra comigo? Pode vir debater. Tem nenhum receio. Não prego a mim mesmo e não falo para mim mesmo. Não tenho os meus interesses labrados dentro da Bíblia. Tenho o meu endereço de ver o povo salvo, porque a minha salvação em Cristo Jesus está garantida. Eu fui chamado para isso. Querem debater sobre o Espírito? Querem dizer que isso aqui não é de Deus? Querem dizer que isso aqui não é a palavra, doutor? Pode vir para cima pelo Espírito, mas pela tua sabedoria, pelo teu dinheiro, pelo teu comércio, pelo teu conhecimento, eu estou fora. Segue seu caminho como você quiser. Mas pela palavra de Deus,
pela disciplina e a doutrina que a palavra de Deus diz, e que vocês corromperam, pode vir. Pode vir. Do jeito que vocês quiserem. Fala com Deus. Fala com o Espírito Santo. Me chame de louco, fala o que quiser. Mas eu digo para vocês, essa mulher aqui é amante de todos vocês. Todos vocês são amantes hoje dessa mulher dentro das igrejas. Vocês apóstolos, vocês pastores, vocês bispos, vocês missionários, vocês padres, vocês anciões, vocês reverendos, todos vocês são amantes dessa mulher aqui, Jezabel. O espírito dela se anda com vocês e anda com vocês. A sentença de morte de vocês estão aqui. O Senhor Jesus dizendo: dê-lhes tempo para que se arrependesse, que pudesse dar, ou melhor, dê-lhes tempo para que se arrependesse das suas imoralidades, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-las-ei num leito de dor, bem como em grande tribulação, os que com ela adultera, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ela quem, igreja? Ela quem, apóstolo? Ela quem, pastor? Ela quem, seu padre? Que João está dizendo aqui, que Jesus está falando ao anjo dessa igreja de Tiatira. Ela quem? Jezabel. Então vocês hoje têm tempo para se arrepender, viu? Vai para as redes sociais, para os seus canais de vídeos, as redes sociais, onde você entra em questões mentirosas e loucas para ganhar seguidor, para ter milhões de seguidores. Eu não ando atrás disso não, queridos. Eu ando atrás de ensinar a verdade. E porque ensina a verdade, o povo me odeia. Jesus diz assim: sereis odiados de todos por causa do meu nome. Isso me alegra muito. Você não quer me ouvir? Por causa da verdade. Você gosta de ouvir o que está aí fora. O que eles estão ensinando e fazendo você com medo do posto ídolo e deitar-se com Jezabel. Ele está dando tempo para você se arrepender. Mulher, andando do jeito que está, não se vê nem o rosto de tanta pintura, não se vê mais as orelhas de tanto brinco, não se vê mais o nariz de tanta piercing, não se vê mais o corpo de tanta tatuagem, e os pastores dizendo que isso não tem nada a ver, que isso não quer dizer nada, e vocês acham que está certo? Tem tempo para se arrepender das suas prostituições, mas vocês não querem. Caiu a grande Babilônia e se tornou morada de quem? De Jezabel, que são demônios. Sai dela, diz o Senhor. Então, pastores, como é que fica isso aqui? É do passado ou é do presente? Fala, apóstolo. Como é que vai fazer isso, pai? Não falo por mim mesmo, mas por aquele que me chamou e que me enviou. Não luto pela carne e pelo sangue, e nem pela sabedoria humana, e nem pela riqueza humana. Não debato com ninguém sobre isso. Agora, se quiser falar sobre espírito, pode entrar, pode falar. No que diz respeito ao Espírito Santo, sã doutrina de Cristo, seja você quem quiser. Aqui estou eu em Cristo Jesus, para dizer para você que você é um herege mentiroso. Você tem tempo para se arrepender. Você que escolhe. Vai deixar que essa multidão vá com você para o inferno? E você, membro, vai querer ir com ele? Você que sabe. É difícil servir o reino de Deus, entrar no reino de Deus? Muito. O reino de Deus é pegado pela força. Jesus disse que se entra no reino pela força. Se apodera pela força, pela renúncia, pela morte. O reino de Deus não é brinquedo, irmãos. Entrar no reino de Deus e na salvação não é brinquedo. Você está enganado. É tão fácil vir para a igreja. Na igreja deles. Mas no reino de Deus, meu querido, você tem que morrer para entrar nele. E viver e nascer de novo. Você não vai para lá. Você não entra. Essa igreja promissa que está aí pagã, de bodes, que esses líderes aí, tem diferença. Como diz Jesus em Mateus, jumentos empagados, que não querem andar na direção, se empaca para não ir para frente. E quando o dono vai tocar nele, ele dá coisas para trás. Assim está essa igreja, que é o que João está se referindo ali em Apocalipse.
abraçada com Jezabel, e se tornaram eles, padres, pastores, bispos, missionários, todos eles, essa liderança dessa igreja caída, se tornaram como jumentos empacados. Ouve a palavra e se levanta contra, não quer servir a Deus, e faz os membros desviar do caminho da verdade. Tem nada não, Cristo vai agir. Espere, ore comigo. Pai, em nome de Jesus, obrigado por tudo. Ama a tua palavra e a tua lei. E não estou aqui para debater, para discutir, não estou aqui para nada disso. Não estou aqui para fazer nome. Se eu quisesse fazer nome, eu procurava uma outra fonte. Estou aqui para te servir. Não falo o que é meu, não falo de mim mesmo, mas a tua verdade, porque o povo precisa ser salvo. Mas eles estão aí, com a tua igreja na política, com a tua igreja em tudo que é lugar. Estão aí abraçados com Jezabel. Por interesses próprios, eles estão fazendo o povo se comer-se do sufocado e daquilo que é dos ídolos. Mas o Senhor diz: eu tenho contra ti que tolera Jezabel, que se pinta, que se adorna, com enfeites extravagantes que nunca foi da tua origem, nunca foi da tua vontade, para a tua igreja. A tua igreja é adornada pela tua glória, a tua igreja é adornada pela tua grandeza, a tua igreja é coberta pelo teu sangue, pelo teu poder. A tua igreja é a noiva que resplandece por toda a terra a luz da justiça, do amor e da verdade. A tua igreja é aquela que manifesta o amor incomparável, o amor que se destaca sobre todas as farsas que existem na terra dizendo ser amor. É um amor incondicional. Assim a tua igreja resplandece sobre a terra hoje, como tu bem mostrou isso na cruz do Calvário. Por isso, Deus, estamos aqui, estou aqui para honrar a tua palavra. Nada tem a minha vida por preciosa, contanto que tu seja glorificado e a tua igreja seja resgatada, e o mundo saiba, e o Brasil saiba que tu ainda tem profeta nessa terra. Se eu sirvo para alguma coisa, aqui estou eu. Sou entre todos o menor, mas nas tuas mãos eu sou o que sou, para isso me chamastes. Pai Santo, em nome de Jesus de Nazaré, não deixe impune esses tais, que usa da tua palavra para tirar direitos próprios e para corromper o teu povo e prostituir o teu povo dentro da igreja. Usa de misericórdia para com os necessitados, com os que estão lá dentro em busca de soluções, e elas nunca virão, porque as que vêm por meio de Beelzebu, vêm por meio de Mamon, o espírito da luxúria e da mentira, o espírito de Jezabel. Depois vai tudo abaixo. Aquela que tu dá, a solução que tu traz, permanece para sempre, porque a primeira dela é salvar o pecador do seu pecado. Obrigado, Jesus, por tudo. Abençoa a nossa nação, abençoa a nossa juventude, que está caminhando sem futuro nessa terra. Por quê? Porque os seus líderes políticos e religiosos se corromperam. E não deixa nenhuma oportunidade para eles terem um futuro decente. Por mais que estude, por mais que lute, por mais que batalhe, lá na frente, o sofrimento espera por conta deles. Mas tu, Deus, é um Deus que enviou o teu Filho Jesus Cristo para livrar o teu povo do sofrimento. Aplica justiça contra esses tais. A natureza geme, a terra geme, os rios gemem, racham-se nas suas lamas, porque não há água para banhar. E a culpa é de quem? De todos eles. Aí está a prova. Desmatam, queimam, saqueiam a nossa terra e acabam com tudo isso por amor do dinheiro. Destroem, matam. Jezabel no meio. Esse espírito devastador e destruidor
que opera em tudo isso. Foi assim com a nação de Israel. Foi assim com Samaria nos dias de Acabe, mas lá tinha um profeta Elias. Lá tinha Elias. Aqui não tem nenhum Elias, Senhor, mas Tu és o mesmo e não mudou. Se servimos para alguma coisa, eis-nos aqui. Jesus de Nazaré, por Tua graça e Tua misericórdia, salva os nossos. Tenha misericórdia da juventude, dos que estão nos presídios, dos que estão, Senhor amado, acamados nos leitos de dor, dos velhos aposentados, que são os mais explorados. Pagarão eles o preço, porque os líderes políticos, porque o que eles fazem com essa gente. Os deficientes físicos, os que têm problemas mentais, os que estão nas UTIs, Pai, os médicos socorrem. Alcança, usa de misericórdia para com todos e liberta a nossa nação, nosso povo. Abre as portas de emprego, derrama a Tua paz, faz a Tua chuva cair em abundância sobre a nossa terra. E que Teu Deus seja engrandecido e louvado em nome de Jesus Cristo, Redentor, hoje e para sempre. Amém. E Deus te abençoe, irmão. Fique em paz até o nosso próximo vídeo.